Bem-vindos a mais uma aula do canal Guerra Cultural. Professor David. Aula de hoje, grupo de leitura e a importância no aprendizado. Como surgiram os clubes de leitura? Os clubes de leituras remontam aos salões literários parisienses, século XVII e século XVIII, e brasileiros, século XIX e século XX. A prática tornou-se um fenômeno nas últimas décadas devido ao desenvolvimento de grandes editoras. Por causa desse desenvolvimento das editoras, o grupo de leitura passou a ter uma importância na sociedade. O que é um grupo de leitura? De maneira simples, um grupo ou clube de leitura é um grupo de pessoas que leem o mesmo livro e se reúnem de tempo em tempo para falar sobre a obra. Ou seja, o encontro do grupo de leitura está em volta de uma obra específica a qual o grupo leu. Ao encontrar em um local, vão ser debatido, conversado sobre a obra que leu, uma obra ali definida. 3 tipos de leitura. Primeira, leitura seletiva, a fim de identificar as informações de interesse. No início do meu grupo de leitura com adultos, nós fazíamos essa leitura seletiva. Ou seja, escolhíamos partes mais importantes de uma obra e discutíamos sobre aquelas partes mais importantes daquela obra. Ou seja, uma leitura seletiva. Segunda leitura, a leitura reflexiva, para compreender e poder emitir considerações. Terceira leitura, leitura crítica, para avaliar o posicionamento do autor. E não posso fazer uma avaliação do autor sem conhecer outras obras do mesmo autor, para que eu possa pegar a ideia do autor ou a posição do autor dentro de determinada obra. Assim, fazer uma crítica, uma avaliação do posicionamento do autor sobre algum tema proposto pelo mesmo. Você pode escolher qualquer uma das 3 leituras para trabalhar no seu grupo de leitura. Ao escolher uma das 3, estude e aperfeiçoe para melhor aplicá-la. Se você escolher qualquer uma dessas 3, estude de forma profunda a característica da leitura a qual você escolheu para o grupo. E também explique para o grupo qual a leitura que você escolheu, por que escolheu aquela leitura e como vai ser conduzida aquela leitura, para que o seu grupo não venha ficar cego dentro desta ideia, ou seja, não está por dentro da leitura a qual foi escolhida para o grupo. Outro detalhe, ler não é apenas decifrar letras e saber o que estas dizem. O autor da leitura vai além do reconhecimento de palavras e frases. Há níveis de competências, dos quais o mais elevado e mais exigente é a leitura
sintópica. Vamos aprofundar um pouco mais sobre essa ideia. Mortimer identifica 4 níveis diferentes no ato de ler. Com as possíveis é possível melhorar a capacidade de concentração, a capacidade analítica, o nível das discussões e o debate público. Logo, dentro desses 4 níveis diferentes no ato de ler, podemos melhorar várias áreas dentro do campo da leitura. E ele prossegue. O primeiro nível, leitura elementar. Trata-se da decodificação das letras, sem envolvimento intelectual e emocional. As frases são lidas e o contexto é compreendido, sem entrar em profundidade. Então, essa leitura elementar não vai precisar de você entrar numa profundidade sobre aquela leitura, porque não vai envolver intelectual e emocionalmente o leitor. Ou seja, uma leitura elementar, uma leitura, abre aspas, simples, fecha aspas. Segundo nível de leitura, leitura inspecional. O leitor torna-se capaz de ler como se fosse um detetive, lendo mais uma vez, analisando sentenças, títulos, índices e cada detalhe que dê pistas sobre o assunto. Opa, essa leitura ela vai um pouco mais profundo, porque ela não vai ler a obra só uma vez, ela lê a obra 2 ou 3 vezes, se for necessário. E o que o leitor vai fazer dentro dessa leitura inspecional? Analisar sentenças, o título, índice e cada detalhe que vai dar pistas sobre o assunto do livro, ou seja, uma leitura mais profunda. Outro detalhe dentro dessa leitura inspecional: trata-se de uma leitura rápida apenas para descobrir o que está no livro, mas com uma intenção de pesquisa. Pode ser também aquela leitura de apenas títulos, subtítulos, citações, listas, índices, sinopses, prefácio e pós-fácio. Terceiro nível de leitura, leitura analítica. O leitor envolve-se completamente com o que está lendo, dedicando muito mais tempo e esforço. Então, aqui há um envolvimento mais profundo do leitor, onde o leitor vai dedicar tempo e esforço, vai pesquisar, vai aprofundar na obra a qual ele está lendo. Há uma profundidade nessa leitura. Não é algo raso, superficial, mas é algo profundo. E quando ele sentar para debater, para expor, para falar sobre esta obra, ele vai ter um conhecimento profundo sobre esta obra, onde poderá passar um conteúdo mais profundo sobre esta obra, a qual ele se propôs a estudar ou a ler. Dentro ainda dessa leitura analítica, a compreensão do texto é a melhor possível. É a intenção. E a intenção é ser capaz de formular um entendimento sobre o que foi lido. O leitor
cria uma relação com o autor, lendo em detalhes. Olha que interessante. O leitor, ele vai criar um vínculo, uma relação com o autor do livro. Mesmo o autor não estando presente fisicamente, mas na leitura analítica, a figura do autor está presente. Por que essa figura está presente? Porque o leitor criou uma relação com a obra a qual está sendo lida. Ou seja, criou uma afinidade com o autor daquela obra. Continuemos. O quarto nível de leitura. Leitura sintópica. Este é o mais avançado, no qual o leitor pode comparar vários livros diferentes, interligando temas ou comparando vários pontos de vista de vários autores. Olha que interessante. Então, na medida que você for lendo dentro desse quarto nível, que é a leitura sintópica, o leitor, ele não está só lendo esta obra atual, mas ele também vai estar ligando esta obra atual, a qual está lendo, com outras obras do mesmo tema, para fazer ligação com a leitura atual com outros autores. Por isso que é uma leitura mais avançada, onde vai fazendo comparações com outros livros. Ao chegar no grupo de leitura, com esta obra lida dentro desse quarto nível de leitura, ou seja, a leitura sintópica, a aula naquele grupo de leitura, o debate naquele grupo de leitura vai estar em um nível mais avançado, em um alto nível. Por quê? Porque vai fazer comparações com outros autores, com outros livros, assim acrescentando naquele debate outras obras, né, e outros conteúdos que possam vir dar mão àquele assunto que está sendo debatido. Então, esse quarto nível aqui é um nível muito elevado e é necessário, né, cada dia que passar, nós elevarmos o nosso nível de leitura para que possamos ali conduzir um grupo de leitura de forma correta e de forma mais aprofundada. Dentro ainda deste quarto nível de leitura, a conclusão a que se chega pode não estar em nenhum livro, mas pode ser o produto do pensamento do leitor. Olha que interessante. Talvez a conclusão que você vai chegar, talvez não está em uma obra, em um livro específico, mas é produto do próprio leitor, do pensamento do leitor. Ou seja, ao examinar várias obras, comparando-as, o leitor ele vai fazer ou vai trazer um juízo de valor. Ou seja, de acordo com aquilo que ele examinou em várias obras. E ali ele tira o seu posicionamento. Continuemos. Esse tipo de leitura cria um debate entre diferentes autores. Se você está num grupo de leitura com uma obra específica a qual fora lida, ao trazer outros autores, você vai fazer um debate entre esses autores. O autor A disse isso, o autor B disse aquilo, o autor C falou sobre isso. Ou seja, neste detalhe, você vai criando um debate entre autores e elevando o nível de conhecimento do seu grupo de leitura. E talvez não só do seu grupo de leitura, mas até elevando o seu próprio nível também de leitura e de conhecimento. Continuemos. Outro ponto. 5 passos para realizar a leitura
sintópica. Primeiro passo: inspecionar. A leitura inspecional é um instrumento que auxilia o leitor na fase sintópica, pois é necessário selecionar os livros e as partes que serão estudadas e interligadas. Então, o primeiro passo para essa realização da leitura sintópica é a leitura inspecional, ou seja, você precisa inspecionar aquela obra ali, aquelas partes ali que foram selecionadas para estar examinando. Segundo passo, assimilar. Esta é a etapa na qual é feita a leitura analítica do material selecionado. Ou seja, você então vai analisar o material que foi selecionado. Quando eu coloco uma obra nos meus grupos de leituras, nós temos 3 grupos de leituras. Um grupo de leitura com adulto, um grupo de leitura com adolescente, um grupo de leitura com meninas. Ao colocar uma obra nestes grupos de leituras, eu leio a obra toda primeiro, faço anotações desta obra. No decorrer da leitura, eu vou fazendo este contraponto, vou acrescentando mais algumas coisas na leitura que estamos fazendo. Coloco pontos discordantes, coloco pontos concordantes, e assim nós vamos ali desenvolvendo a leitura junto com cada aluno nos grupos de leituras, para que nós possamos chegar no entendimento melhor daquela obra. Ou seja, esse segundo passo, assimilação do material escolhido. Continuemos. Terceiro passo, perguntar. Que perguntas os autores poderiam responder? Como cada um responderia a elas? Ou seja, então, através dessas perguntas, vamos ver como os autores poderiam ali responder estas perguntas. Quarto passo, para realizar a leitura sintópica: reunir assuntos. As respostas às perguntas coletadas de cada autor podem revelar novos assuntos a serem estudados. Um exemplo: se você está ali num grupo de leitura estudando sobre o feminismo, que é o tema do grupo de leitura das meninas, às vezes ali nessa leitura, nesse estudo, pode surgir um tema aborto. Ou seja, aqui você já vai ter outro assunto, ou seja, um novo assunto para ser trazido para o grupo de leitura com meninas. Qual é o assunto? O aborto. Então você continua estudando sobre o feminismo, mas numa outra leitura você traz o assunto relacionado ao aborto. Aí sim você aprofunda sobre o tema, sobre essa temática que é o aborto. Quinto passo, conversar. Este é o aspecto mais importante da leitura sintópica. Mais do que descobrir teses específicas, é possível simular a conversa entre os autores para encontrar algo inédito. Então, a conversa é importante para a realização da leitura sintópica. Continuemos. Quando se diz que os autores respondem ou conversam, deve-se entender que o leitor pode extrair isso da leitura. Ou seja, lendo as obras, nós podemos extrair
tirar respostas ou conversas entre esses autores a partir da leitura das obras. Outro ponto, abre aspas, aprender com um livro é aprender com um professor ausente. Ao terminar a leitura, o ideal é saber mais do que antes dela, conhecendo mais. Fecha aspas. Se você está num grupo de leitura e você entrou no grupo de leitura com nível baixo, a tendência no final do grupo de leitura ou no final da leitura é você sair com conhecimento a mais. Você ter elevado o seu conhecimento, o seu nível de leitura. Então, esta é a importância de um grupo de leitura ou da leitura de uma obra específica. Você sair com um conhecimento a mais do qual você entrou. Se você entrou ali com 50% de conhecimento, ao finalizar a leitura, você vai sair ali com 70%, 80% a mais de conhecimento. Ou seja, uma elevação do seu conhecimento. Caminhando aqui para o final e para o último ponto sobre grupo de leitura. Como formar um grupo de leitura? Primeiro ponto. Defina o perfil do grupo, ou seja, faixa etária, assunto, separe por faixa etária. Ao separar por faixa etária, depois você escolhe um assunto. Um exemplo, no grupo de leitura com adultos, estamos estudando homens de oração. No grupo de leitura dos adolescentes, estamos estudando as novas fronteiras da ética cristã. No grupo de meninas, estamos estudando o guia prático do feminismo. A título de informação, no final, na verdade, na descrição do vídeo, vou deixar estas obras na descrição. Então, seja, cada um dos grupos foram definidos por faixa etárias e foram definido também por assuntos. Outro detalhe, escolha um livro específico para que todos possam estar lendo estes livros. O importante é escolher obras que não demandam muito tempo, que não sejam calhamaço. Escolha obras que seja também de acesso fácil para os alunos do grupo, para os participantes do grupo. É interessante também escolher obras também que, se for preciso comprá-las, seja baratas, para facilitar ou para que todos venham adquirir aquela obra. Outro ponto, monte cronogramas de leitura para ajudar os membros. Quando eu fazia a leitura seletiva, todo dia eu colocava as páginas no grupo de leitura com adultos, a qual eles deveriam estar lendo. Ou seja, este era um cronograma a qual nós seguíamos. Hoje não, hoje nós já mudamos o nosso método, né, de leitura. Já estamos aí nesse quarto nível aqui, nessa leitura sintópica, onde já estamos fazendo comparações, né, com outros autores no grupo de leitura. Já elevamos o nível já destes grupos de leitura. Defina um espaço para os encontros. É necessário ter um lugar específico para o encontro. Um lugar ali que seja adaptável para receber os participantes do grupo, onde todos tenham liberdade para comentar, para debater, para discutir aquele assunto. Então, escolha um espaço bacana ali
para o grupo de leitura. Escolha um mediador. O que é o mediador? O mediador é aquele que pode despertar no outro o desejo de ler. Então, o mediador, tanto no ato do encontro ou no grupo que pode estar sendo feito no WhatsApp, Telegram, no Instagram, não importa em qual rede social irá usar, mas o mediador, ele vai estar sempre postando mensagens nesses grupos para incentivar a leitura. Por isso é importante, por isso a importância do mediador. Mas o mediador, ele deve ter essa consciência, ou seja, de estar sempre incentivando os alunos a buscar, a ler mais, a aprofundar mais, a caminhar mais nessa vida leitora. Continuemos aqui sobre o mediador. É aquele que vai conduzir o debate, a leitura. Ou seja, então isso aqui já é no ato do encontro. Ele vai conduzir o debate, ele vai conduzir a leitura. Mediar a leitura é lançar pontes entre o imaginário do leitor e a literatura. Então, o mediador, de fato, ele precisa ter um nível mais elevado daquele grupo ali. Por quê? Porque é ele que vai lançar pontes entre o imaginário do leitor, do participante ali do grupo, e da literatura, ou seja, da obra que está sendo lida. Outra particularidade do grupo de leitura é a divulgação do grupo de leitura. Principalmente o mediador, ele precisa semanalmente, diariamente, estar lembrando do grupo de leitura, para que os participantes não esqueçam. Pode fazer panfletos, imagens de WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram. Pode estar fazendo imagem e compartilhando essas imagens, pequenos textos, falando da importância do grupo de leitura. Pode estar fazendo isso também. Assim, vai estar divulgando o grupo de leitura. E aqui eu finalizo com mais 2 pontos. Essa leitura guiada de uma obra específica, acompanhada por um professor ou mestre, para aclarar pontos difíceis, é prática milenar, clássica, louvável e intelectualmente riquíssima, com raízes em inúmeras tradições pedagógicas e religiosas, inclusive no cristianismo. O que é então uma leitura guiada? É onde você tem um professor ou mestre que vai ali, na medida que está lendo, vai clareando, ou seja, vai aclarar o entendimento daquele texto a qual fora lido. Por isso a importância do mestre e do professor. E finalizando sobre esta aula de hoje, que é grupo de leitura e a importância no aprendizado, finalizando, limite o número de participantes. Não queira classes muito grandes, porque classes muito grandes vai dificultar o debate, vai dificultar o desenvolvimento daquele tema. Então, escolha classes pequenas, onde você vai conseguir desenvolver aquele tema, aquele assunto, e também vai acrescentar melhor no conhecimento daqueles alunos. Então, chegamos aqui ao final da aula de hoje, no canal Guerra Cultural. Já divulgue, compartilhe, comente no vídeo. E se quiser ajudar-nos, vou deixar o nosso Pix. Ajude-nos a melhorar este trabalho dentro do campo da guerra cultural. Professor David, trabalhando na formação teológica e
cultural. Até a próxima aula. Que Deus vos abençoe.